Vocês passaram? Mateus capítulo 7, do verso de 1 a 5. Nós temos falado nesses 2 últimos domingos sobre o poder das palavras. E nós vamos concluir nessa noite, já começando com uma nova série de pregações sobre comportamento cristão. Algo que é essencial para a nossa compreensão e de forma assim muito singular. O Espírito Santo falou comigo já durante 2 noites. E o tema que vamos trazer hoje, ainda que corresponda também ao poder das palavras, mas dentro dessa questão de comportamento, de vida cristã, eu trouxe um título um tanto estranho até. Diz assim: o problema nosso é o outro. Repita aí: o problema nosso é o outro. É o outro. Quem concorda com isso? Amém. Não, hoje vocês vão aprender que não. Nossa, dói mesmo. Porque é interessante, porque tudo isso diz respeito à maneira, à ótica como nós vemos não apenas a nossa vida, mas também a vida do outro. E nada mais como este texto de Mateus 7, de 1 a 5, para ilustrar bem isso. Diz assim: quantos aqui não possuem Bíblia aí? Não possuem, eu não tenho uma Bíblia em casa. Quantos mais? Eles não vão ter problema mais. Por gentileza. Ajuda aqui, por favor. Levanta a mão, deixa a mão assim levantada. Tem mais? Quem quer mais uma Bíblia física? Tem mais. Eu tenho. Mais alguém? Amém. O que nós mais temos aqui é Bíblia. Bênção. Arma de fogo, de vitória. Olha essas palavras lindas e de certa forma provocantes. Não julgueis para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgais sereis julgados. E com a medida com que medis, vos medirão a vós. E por que vês o argueiro no olho do teu irmão e não reparas a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita. E então verás bem para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Eu vou ler novamente esse texto. Mateus 7, de 1 a 5. O paizão chegou. Vai. Oh, que alegria. Agora nós vamos apresentar. Novamente, eu quero fazer essa leitura para que esteja bem viva nas nossas mentes. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgais sereis julgados, e com a medida com que medir vos medirão a vós. E porque vês o argueiro no olho do teu irmão e não reparas a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Vira para esse irmão aí e fala assim: cuidado com a trave do teu olho. Cuidado com a trave do teu olho. Mas não é porque é goleiro e joga bola, não. Nós vamos entender bem. E então verás bem para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Eu gostaria de iniciar a nossa reflexão com uma pergunta que eu creio que é dirigida a todos nós. Será que de fato nós conseguiríamos viver com a inexistência de uma outra pessoa ou mesmo circunstâncias em quem nós apontamos o dedo e logo dizemos: você foi ou é culpado de tudo? Ou mesmo ponderássemos apenas sobre situações, circunstâncias específicas em que nós não nos enquadramos como responsáveis, como culpados. Será que nós conseguiríamos viver
conviver sem uma outra pessoa ou circunstância tal que não nos deixaria outra alternativa a não ser nos vermos como responsáveis, culpados por situações específicas, que a pretexto colocamos a culpa nisso ou naquilo, nele ou nela. Não é assim que comumente nós exteriorizamos os nossos pensamentos? Até mesmo por ações e reações. E são diversas as situações que nós nos enquadramos. É importante delinearmos o primeiro aspecto. Tudo que diz respeito a sentimentos procede de onde? Do pensamento. Tudo, gente. Aquilo que controla as suas emoções. Tanto que quando se desliga o cérebro, quando o cérebro ele deixa de ser essa máquina funcional, pela neurologia, o que acontece? Acaba a vida. O coração pode até bater. Ainda que a Bíblia use a metáfora do coração, todavia tudo procede do pensamento. E o fato e a realidade é que o que seria de nós se não fosse aquelas ou aquelas pessoas as quais nós apontamos o dedo, tipificamos, exemplificamos como sendo, muitas das vezes, até os nossos inimigos, os fantasmas existenciais, os quais nós criamos ao longo da nossa trajetória de vida, sejam pessoas ou situações em que depositamos parte ou total culpa pelos males que nos assolam, por aquilo que nos assola, por aquilo que sofremos, ou estamos a sofrer, ou quem sabe ainda vamos sofrer. Nós somos sabedores que muitas das vezes nós nos deparamos em nossas vidas com situações que foram sim provocadas por pessoas ou circunstâncias. Entretanto, nós não podemos fazer disso uma regra e nos eximirmos das nossas próprias culpas, das nossas escolhas, das nossas responsabilidades. É muito fácil colocarmos a culpa no outro. É muito fácil dizermos que não somos responsáveis por aquilo que está acontecendo e de fato nós o somos. E assim desde a Gênesis. Desde a Gênesis o homem foge da sua responsabilidade. O que Adão disse logo lá? Quando ele foi confrontado por Deus. Olha aí, Senhor. A mulher que o Senhor me deu. É ela. Olha aí. Foi ela. Não fui eu. O que muitas das vezes acontece dentro do chamado relacionamento? Seja esse conjugal, seja esse visceral, ou seja, relacionamentos que temos. A coisa mais fácil é nós olharmos para o outro e dizermos: você foi, e é, e continua sendo culpado. Mas é fato que tudo que o homem semear, isso também ele vai o quê? Colher. Entretanto, o texto que acabamos de ler nos traz uma palavra acentuada e que confronta as nossas atitudes, nossas reações, os nossos pensamentos nessa noite. E a palavra é hipócrita. Repita comigo. Hipócrita. Essa palavra está muito em voga. Principalmente dentro da política. É o que a gente mais tem ouvido. Seja no meio jornalístico e agora também no meio cristão. E não é novidade. Porque nos tempos de Jesus já se ouvia, já se acentuava e já se percebia essa hipocrisia latente na vida de muitos, inclusive cristãos. A palavra hipócrita, essa palavra nunca ela esteve tão notória, verdadeira quanto nos dias atuais, tendo em vista o comportamento e principalmente o pensamento de muitos. Imagine você se nessa noite
o seu pensamento pudesse ser desnudado. Se tudo aquilo que você pensa viesse à tona. Se de alguma forma o teu marido, ou a tua esposa, ou os teus filhos, ou os teus pais, os teus amigos, nós aqui como irmãos, pudéssemos ler os pensamentos uns dos outros. Pudéssemos trazer à tona aqueles que são os nossos sentimentos. Eu creio que, de certa forma, nós ficaríamos estarrecidos, estupefatos e um monte de outras coisas pela forma como funciona os nossos pensamentos, como trabalha de forma criativa a nossa mente, os nossos pensamentos, a velocidade que eles processam as coisas. É verdade ou não? Imagine você agora, nesse exato momento, Deus trazendo à tona o seu pensamento. O que você está pensando agora? Ai, Jesus, pastor, meu Deus. Na comida depois Estava do tão culto. longe, eu estava pensando, se minha esposa é na comida que vai ter depois do culto. Mas é sempre, imagine você agora, se Deus pudesse trazer todos os pensamentos que você teve durante esse dia com relação ao seu cônjuge, aos seus filhos, aos seus pais, ou às pessoas. O que viria à tona? O que estaria diante de você como passando um filme? Se Deus revelasse hoje a todos nós que estamos aqui os nossos sentimentos ocultos, os nossos pensamentos, os nossos desejos, aqueles que nós não exteriorizamos, só pensamos. Aliás, se os nossos olhos fossem o resultado dos nossos pensamentos, já teríamos matado a muita gente. Já teríamos extirpado da nossa história muitas situações. Ainda bem que nossos olhos não são como os olhos do Superman, né? Mas a gente, de vez em quando, a gente deseja, assim, ter só um pouquinho de poder. Fala a verdade. Só um pouquinho. Nossa, meu Deus. Ou então eu queria ser o incrível Hulk. Smash! Pá! E aí vem a essência dessa palavra hipócrita. Ou seja, aquele ou aquela pessoa que é fingida, que não age de acordo com as ideias ou palavras que verbalizam, com as atitudes que demonstra ter. E eu me lembro uma propaganda, vocês não vêm falar que eu sou velho não, tá? Porque eu sei que muitos de vocês lembram. Quem lembra aqui do Denorex? Aquele que parece mais ou menos. Pode levantar a mão. Tá glória. Gente, olha essa geração, olha. Quem lembra do Denorex? Tá vendo? Mais de 40, né? Mais de 40, tem que ser. O Denorex era uma propaganda de um shampoo que falava assim, ele parece, mas não é. É isso mesmo, verde e azul. Olha, a Patrícia foi longe. Essa lembrou até a cor. Essa lembrou até a cor. Ótimo. Eu era criança, eu lembro. Tá vendo aqui? Eu também era. Eu já era bebê. Mas é isso aí. Parece, mas não é. Eu encontro uma leitura exemplar no livro de Romanos que nos fala exatamente sobre isso. Abra comigo. Romanos, capítulo 2, verso 21 a 24. Romanos 2, 21 a 24 diz assim: Tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo. Tu que pregas que não se deve furtar, e furtas. Tu que dizes que não se deve cometer adultério, adulteras. Tu que abominas os ídolos, roubas os templos. Tu que glorias na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei. Assim, pois, por vossa causa, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios, como está escrito. No final desse texto, nós encontramos outra palavra em destaque: blasfemado. Isso quer dizer no sentido de que Deus é insultado, é ultrajado, justamente por estas práticas provenientes de pensamentos exteriorizados, também por palavras. Existem, de fato, inúmeros textos da Bíblia que nos ensinam sobre a importância, cuidado, o dever que devemos ter
de examinarmos a nós mesmos e não ao outro. No próprio ato da ceia, que vamos ter no próximo domingo, nós somos convidados a agirmos deste modo. Lembra? 1 Coríntios 11, 28 diz assim: examina o próximo, porque assim sendo você vai ficar livre de toda a culpa. É assim? O que o texto nos diz? Examine-se, pois, o homem a esposa. Aleluia! Não errei. Não, examine a esposa. Desculpe, é os maridos às esposas. Não, é os filhos aos pais, os pais aos filhos. Não, desculpe, gente, é uns aos outros. Por que o texto nos chama atenção? Assim mesmo. Assim mesmo, de per si. Examinar quer dizer analisar, ter atenção minuciosa, é ponderar, é meditar, é observar, é ver, é sondar, é prescrutar. Todos estes verbos nos mostram a importância de fazermos uma autoavaliação minuciosa de nós mesmos e não do outro. O próprio salmista nos dá um exemplo prático disso. Quando ele ora com instância, o Salmo 139, do verso 23 a 24, ele diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. E aí ele continua: prova-me e conhece os meus pensamentos. Ai, pastor, para por aí. Não, pensamento não. Qualquer coisa, menos os pensamentos. E ele continua e vê se há em mim algum caminho mau. E ele completa: e guia-me pelo caminho eterno. Sabe, sondar nesse sentido, no hebraico, ele quer dizer trazer à tona o que está oculto. Repita comigo: sonda-me, Senhor. Sonda-me, Senhor. Traga à tona aquilo que está oculto. Sabe que você pode falar isso com toda a força do seu ser nesta noite? Vou repetir: sonda-me, Senhor. Sonda-me, Senhor. Traga à tona aquilo que está oculto. Tem que ser muito macho para fazer essa oração. Oxe. Mas tem que ser macho, que eu estou querendo dizer. É até transportando para as minhas diletas damas, no sentido de ser cabra corajoso. Alguém que não se preocupa em olhar para dentro de si e de fato não tem medo daquilo que vai ver. Senhor, traga à tona o que está encoberto. Mostra-me aquilo que está oculto, até mesmo dos meus pensamentos. Porque de fato, meus queridos, não há nada, absolutamente nada, que foge ao olhar, ao conhecimento, à percepção clara e absoluta de Deus. Marcos capítulo 4, verso 22, nos diz: pois não há nada oculto que não venha a ser revelado, e nada em segredo que não seja trazido à luz do dia. Lucas ainda reitera acerca dessa verdade quando diz: porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber-se e vir à luz. Sabe o que fala luz? Porque tudo à luz é revelado. Tudo à luz fica claro. E ainda no livro de Eclesiastes, copie esses textos. Aliás, eu vou pedir aos irmãos: tragam caneta, papel. Isso é importante. Vocês que nos ouvem nesta noite, façam mesmo, anotem. Eclesiastes 12, 14 diz assim: porque Deus há de trazer a juízo toda obra, até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Não, Senhor, só traz as coisas bonzinhas dele. Essas coisas boas. E se hoje, nessa noite, o Senhor trouxesse toda a malignidade que há nos teus pensamentos e nas tuas atitudes? Se Ele expusesse aqui, diante do altar: pastor, não vem mais nessa igreja, não vem, não piso mais aqui. Você, pô, o Senhor vai trazer essas coisas? Não, escuta, a forma como o Senhor age é diferente.
Romanos 2,16, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. E lá em 2 Coríntios 5,10, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Vocês estão percebendo? Quantos textos, quantas exortações a nós como crentes, a nós dentro dos nossos relacionamentos, a termos a respeito de tudo isso que nós lemos. Porque nós temos de fato a apresentar ao Senhor nessa noite. Quem é você? Eu não estou te perguntando o seu nome. Eu estou lhe perguntando de fato quem é você. Porque a Bíblia nos deixa o registro, até mesmo acerca dos heróis da fé, de tudo aquilo que foram abominações, pecados, situações, deslizes, equívocos, justamente para mostrar que equívocos, erros, têm oportunidade de acertos, de consertos, e para que nunca se esqueça que tudo seja misericórdia, a graça, o amor, o perdão, vem primeiro dele. Mas e se hoje fosse aberto, como no dia será? Diz aqui o texto, porque todos devemos comparecer, todos, isso diz eu, você, ante o tribunal de Cristo. Quantos aqui já estiveram no tribunal? Quantos? Quantos aqui já viram um filme alguma alusão ao tribunal? O negócio é tenso, gente, fala a verdade. É tenso ou não é? Por mais que você tenha a certeza de que você não é culpado, você está diante de juiz, treina ou não treina as perninhas? O coração não acelera? Agora você já imaginou você estando diante do Senhor dos senhores, o juiz dos juízes? A gente não pensa nisso. A gente não ventila essa hipótese. Isso funciona para o outro. Porque afinal de contas o outro é culpado. Eu não sou. Isso funciona para o meu vizinho, o cachorro dele, mas não funciona para mim. De fato, nós não entendemos que todos significa cada um de nós. E tudo será revelado, sejam as coisas boas ou ruins. E geralmente quando nós refletimos sobre as contingências da vida, e isso inclui os problemas, os dramas, os conflitos, as batalhas que travamos, que temos ou já estamos a passar, sejam essas de ordem pessoal, ou mesmo aquelas situações contraditórias, que muitas das vezes nós sabemos que poderemos enfrentar até no futuro, porque ninguém foge do dia mau. Isso nos assombra, isso nos perturba. Quando nós ponderamos sobre essas situações tão ambíguas, contraditórias, que vêm com grande ímpeto, a semelhança de intensas batalhas, tempestades e por vezes um destruidor tsunami que arrasta tudo, que sobrevém sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa nação. Em geral, quando nós refletimos sobre tudo isso, nós saímos à caça dos causadores destes males, das causas prováveis desses acontecimentos. Quando no Brasil não colocam culpa no Bolsonaro, brincadeira, gente. Mas a semelhança daquilo que muitas vezes eles fazem lá, dentro da nossa casa não é diferente não. Vocês estão rindo, mas olha a relação que muitas das vezes nós temos no dia a dia. Meu Deus, pastor, a mulher que o Senhor me deu, esse marido, pastor, oh Jesus, que tribulação. Então, só tem 20 anos, 30 anos, que eu estou aguentando essa cruz. Vou cantar, pastor. O de cruz se erigiu. É assim, não é, gente?
Pastor, esses meus filhos, meu Deus, difícil demais. Escada direto para o céu. E aí nós podemos aqui trazer uma lista. É muito mais fácil nós colocarmos sobre o outro ou circunstância a culpa daquilo que nos sobrevém, ou mesmo dos males que assombram a humanidade, dos problemas diversos que nos acometeram e que estão a acometer, do que vermos como parte desses problemas e termos que nos posicionar de maneira diferente, correta, de forma com que realmente venha agradar a Deus, que de alguma forma, através das muitas reflexões, ponderações, de alta análise que devemos fazer, poderemos sim promovermos atitudes de mudanças concretas em nossas próprias vidas e, por conseguinte, na vida dos outros. Mas para isso é necessário fazermos uma autoavaliação. E isso diz respeito a nós mesmos e não ao outro, não às situações, não às circunstâncias, o modo como vivem os outros, o modo como falam os outros, o modo como pensam os outros. Escute, tudo isso diz respeito exclusivamente a cada um de nós, a mim. E há um propósito nessa observação. E é justamente sobre isso que o texto de Mateus capítulo 7, verso 5, nos diz: tira primeiro a trave do teu olho. Faz assim, todo mundo faz. Vocês entenderem o que quer dizer. Você consegue enxergar alguma coisa? Faz assim, faz com as duas mãos, para ficar melhor. Consegue? Como é que é? Aí ele diz: tira a trave do teu olho, pois, como dirás a teu irmão, deixa-me tirar do cisco. Cisquinho. Olha como é que é a relação. É a trave, o cisquinho. Isso é muito sério, gente. Jesus aqui se dirige àqueles que usavam o rigor da lei, da religiosidade, para imputar, para punir a mínima coisa na vida daqueles que não se conduziam conforme esperado. Aqueles que demonizavam tudo e a todos. Aqueles que viam pecados ou abominações em tudo, ou mesmo em quase todos. Entretanto, não observando o poço de incoerência em que as suas vidas estavam imersas. O texto nos sugere, ou melhor, ele nos propõe, que a trave que eles possuíam em seus olhos faziam com que estes detentores das verdades relativizadas vissem de forma incorreta, distorcida, por que não dizer precipitada, a vida dos outros. E nós nos incluímos dentro deste grupo seleto. E aqui o texto principal, usando o cisco no olho do outro, como ponto de observação, de crítica. No entanto, estes mesmos não observam o ponto de total incoerência de erros, os quais eles mesmos incorriam. Olha o verso 5. Tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o cisco do olho do teu irmão. Há uma condição expressa para que eu possa ver claramente. O que eu tenho que fazer? Tirar o quê? O cisco do olho do irmão. O que é que eu tenho que fazer? Hã? É um poste. Tem gente que nem a trave, é um poste. É isso mesmo, pastor. É um poste que já atravessou. Que está assim, ó, meu Deus, estou vendo tudo, pastor. Oh. Eu posso e devo alertar os meus irmãos, as pessoas que estão à minha volta, que fazem parte do ciclo de amizade, ou mesmo meu convívio social, familiar. Isso faz parte da nossa missão, do nosso dever como corpo de Cristo. Sendo bons amigos, bons irmãos, companheiros. E realmente não existe amor velado. Por isso nós temos essa liberdade de nos exortarmos uns aos outros. Para que haja crescimento, maturidade, amadurecimento, conserto, vida no corpo. Quando eu amo, eu me importo. Quando eu amo, eu preocupo.
ponderações. Eu devo primeiramente construir, fazer a mim mesmo tais observações. Todas as vezes que eu trago uma mensagem para a igreja, essa mensagem ela serve primeiramente para mim. Tem outros pastores aqui, é verdade ou não é, pastor? É assim que funciona. É verdade ou não é, tio? Isso, com certeza. É assim que funciona. Para que deste modo eu não seja pego em falhas que poderão ser usadas contra mim por Satanás. No mesmo nível ou pior das acusações que eu faço para aqueles ou para aquelas que são alvos das minhas críticas ou mesmo observações. Esses versículos de Mateus nos ensinam que devemos fazer avaliações constantes. Primeiramente sobre nós mesmos. Repita comigo. Nós mesmos. Nós mesmos. Nossas escolhas. Nossas escolhas. Valores. Valores. Prioridades. Prioridades. Nossa chamada. Nossa chamada. Qualidade de vida. Qualidade de vida. Nossas crenças. Nossas crenças. Nossas ideias. Nossas ideias. Nossos conceitos. Nossos conceitos. Preconceitos. Preconceitos. Nossos relacionamentos. Nossos relacionamentos. Sejam para com Deus Seja para com ou para com o próximo. ou para com o próximo. Qual é a real da nossa espiritualidade? Tantas outras coisas as quais nós poderíamos nomear agora. Isso diz respeito, em primeiro lugar, a nós mesmos e não ao outro. Avaliar dentro desse conceito é olharmos para dentro de nós. Se temos medo, receio do que vamos encontrar, do que de fato temos e somos. Faz de conta que você está olhando agora para o espelho. Se alguma vez já se perguntou sozinho, quem é você? Sou eu. Eu já fiz isso inúmeras vezes. Eu quero que você se imagine agora olhando para um espelho. Feche os olhos. Feche. Se pergunte aí alto, 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 alto. Quem é você? Pergunte, quem é você? Qual é a resposta que você obteve? Ah, pastor, eu sou um cara legal. Essa joia, pastor. Oh, espelho meu. Diga quem é mais bonita do que eu. Não, quando eu olho para esse espelho, é como se de fato eu estivesse fazendo um raio-x da minha alma, da minha mente, dos meus pensamentos e trazendo essa hipocrisia à tona. O grande problema da maior parte das pessoas, e por que não incluirmos nessa lista a classe daqueles que se dizem convertidos, frequentadores, assíduos da igreja, de encontros, aquelas pessoas tidas por nós como importantes em nosso conceito e visão. São os religiosos, aqueles que amam muito mais as suas origens, as suas tradições, do que ao próprio Deus. Pastor, eu nasci assim, cresci assim, você sempre assim. É os crentes Gabriel, Cravo e Canela, ou aqueles que fazem dos seus achismos, interpretações, regrinhas maquiadas de pseudo-santidade, a qual muito foi e é combatida pela palavra, inclusive do próprio Cristo. Que se esquecem da outra parte do Evangelho genuíno, puro, verdadeiro, que revela que de igual modo vamos ser confrontados. E nesse exercício, nessa demonstração de graça e de perdão, e de amor, e de misericórdia, e de compaixão, se colocando no lugar do outro, é que devemos de fato nos incorrer. Isso não quer dizer que somos a favor, condescendentes com o pecado. Não, jamais. Mas a semelhança dos ensinamentos de Jesus, sabemos bem, devemos usar cada palavra, cada oportunidade, cada momento para ganharmos os perdidos, para ganharmos os fracos da fé, levantarmos os caídos e não simplesmente expulsá-los do nosso meio. Sabe qual é o exército que mais mata gente, que muitas das vezes está ferida? É o nosso exército.
O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Caiu. Fogo nele! Jesus, fogo. Claro que tem que haver fogo sobre a vida dele. Sobre a minha também. Mas, da mesma medida do fogo, deve haver misericórdia, deve haver a graça, deve haver a compaixão. Porque senão, nós seremos hipócritas. Porque Jesus na cruz, quando ele se dirigiu, estando na cruz, ele disse, uma das 7 frases, a primeira foi, Pai, perdoai-os, porque não sabem o que fazem. Isso diz respeito a mim e a você. Eu sei que muitas das vezes, nós temos percepção. Essa frase não é de todo dentro dessa compreensão. Mas o que ele estava dizendo é que ele conhecia acerca das nossas fraquezas, da nossa inconstância. Se ele foi capaz de amar aqueles que o odiavam, aqueles que o perseguiam. Mas nós não. Nós, afinal de contas, somos o exército de Cristo. E fazemos juízo ao seu nome. Aleluia! Pá! Matei, era uma barata. Tudo isso é muito sério. Sabe qual é o problema que se perpetua cada vez mais na humanidade? Isso inclui também o que se passa dentro do nosso nicho. O problema de fato consiste na vida daqueles, escute, que desobedecem os preceitos de Deus e não cumprem os seus mandamentos. São acerca daqueles que ouvem diariamente mensagens, palavras de exortação como esta, dando uma necessidade de conserto, de arrependimento, de mudança, mas continuam a viver na iniquidade. São infiéis para com Deus e também para com o próximo. São os que falam demais, de forma a não ponderarem suas palavras, a não entenderem o peso das suas palavras, as consequências das suas palavras, ou mesmo os que dizem ou escutam diariamente sobre fé, sobre esperança, sobre amor, sobre graça, mas não conseguem viver, exercer isso na prática. São os que fazem escolhas erradas, que precipitam ou já precipitaram em várias decisões que já tomaram. São aqueles que se distanciaram ou estão se distanciando de Deus cada vez mais. E que de fato nunca tiveram encontro com Deus, um relacionamento de intimidade. São aqueles que não colaboram em nada. São os que só torcem tudo. São os que criticam tudo, menos eles próprios. São os que comungam, participam da ceia, mas comem carniça na sobremesa. Os sentimentos perversos que muitas das vezes estão diariamente nas nossas mentes. São os que confessam com os lábios, mas na prática da vida as coisas estão tão longe de serem verdadeiramente conforme a vontade de Deus. São os que sabem o que têm de fazer, mas não fazem. E acham que podem esconder atrás de um cristianismo morno, choco. São apenas os observadores, os acomodados, os alienados, os boa gente, aqueles que sempre dizem estar certos, mas vivem de maneira tão errada, a começar da forma como comunicam as suas verdades. São os que dizem ter a direção de Deus, mas não aceitam ser liderados, corrigidos, exortados. São precipitados. São todos esses e muito mais. E sabe, o problema consiste nisso. Enfim, todo mundo, pastor, que não seja especificamente eu, e o que realmente eu devo observar em mim mesmo, e não no outro. Sabe o que mais me intriga ouvir dizer? Se eu fosse esta pessoa, aquela pessoa, eu agiria diferente. Sempre na sua própria vida, em situações distintas ou similares, ele age de forma muito pior, triste e deplorável. Quantos aqui já ouviram essa frase?
Quantos aqui já falaram? Não precisa levantar a mão não, porque eu mesmo levanto, sou o primeiro a falar. Eu mesmo. Se fosse eu agia diferente. Maledeto. Fogo dentro de Jesus. Mas muitas das vezes é a mesma situação. O meu testemunho é uma prova viva disso. Porque só sabe o preço do perdão e da misericórdia quem de fato um dia necessitou. E Deus permitiu que eu vivesse situações muito piores para que eu entendesse a fundo o que era misericórdia e graça. Vocês estão entendendo? Se eu fosse esse líder, se eu fosse esse marido, se eu fosse essa esposa, se eu fosse filho, você é filho. Você é filho. Passou um bom filho? Você agiu sempre como um bom filho, uma boa filha? Vocês estão entendendo como funciona essa nossa hipocrisia? Mas afinal de contas, nós não queremos falar sobre isso, pastor. Porque é mais fácil falar, pega, vai, recebe, é seu. Só que antes disso, tem que haver conserto. Todas essas considerações são para que nós fiquemos apenas dentro dessa bolha, esse aquário de incoerência. E Jesus está voltando. Afinal, para quem pensa assim, o mundo lá fora, tudo isso que está acontecendo, essa guerra, tantas outras barbáries, não representa absolutamente nada. Visto que o que importa é controlar aqueles que são diferentes de nós. Escute, esse tipo de gente que não consegue ver nada de bom, o mundo inteiro tem a grandeza dos conflitos, os quais de fato eles enfrentam internamente. A Bíblia diz que se meus olhos forem bons, todo o meu corpo será iluminado. Qual é o olhar que você tem a respeito do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos, de irmãos e irmãs? Eu não estou falando a respeito só daqueles que são bons, mas é a respeito daqueles que são maus. Eu aprendi algo com o pastor Márcio Valadão. Eu tive a oportunidade de conviver com aquele homem. E algo que me chamava a atenção é que, mesmo ele vendo pessoas que tinham ali características visíveis, deturpadas, ele sempre conseguia ver algo bom. Verdade ou não, tio? Oh, yeah. Sempre assim. Isso é uma virtude. Mas, ao mesmo tempo, esse é o segredo. Se eu fosse fazer aqui nesse quadro, imagine aqui, que é um quadro branco, eu coloco uma pinta aqui verde. Eu vou perguntar, de maneira geral, a todos vocês que estão aqui, o que vocês vão responder de cara? O que vocês estão observando nesse quadro? A maioria vai dizer o ponto verde. Dificilmente nós vamos enxergar o branco que está ao redor do ponto verde. Mas é aquilo ali. Aliás, eu vou deixar a minha resposta. Amor, qual que é o segredo de uma boa escolha de um relacionamento? É escolher suas virtudes? Qual que é? A minha frase é: tem que ter as qualidades que você admira e os defeitos que você suporta. Escutou? Então, olha, para quem são solteiros aqui? Levanta a mão, fala assim: por enquanto, Jesus. Vocês estão entendendo? É aquilo que eu consigo suportar. Ou seja, para cada situação vai haver uma singularidade. Mas você sabe o que me chama a atenção a respeito disso? Não há nada a ser feito para melhorar a exatidão do retrato que Jesus fez acerca, muitas das vezes, de nós. Aqueles que, como mosquito, mas engolem todos os camelos. Aqueles que carregam um travessão no olho e vestem jaleco e se candidatam a oftalmologista dos irmãos do mundo e de Jesus. De fato, eu preciso entender que meu umbigo não é o centro, não é o universo das atenções. Sabe qual é a dura realidade que tenho deparado quase todos os dias?
O mais difícil na vida cristã consiste na verdadeira conversão dos que se dizem convertidos, mas que de fato não são. Converter crente continua sendo o maior desafio, gente. O maior milagre. Você não faz milagre nessa noite. Converte os que se dizem crentes e que de fato não são. Afinal, eles são os perfeitos que não necessitam de nada e de ninguém. Numa comparação do doente ou sadio, eles jamais necessitam de médicos. Das coisas mais deprimentes, suportáveis e arrogantes. O temor do Senhor nos leva a vivermos nessa dependência, um espírito de humildade, reconhecendo não apenas as nossas limitações, mas também as nossas fraquezas e as fraquezas uns dos outros. Se você, meu irmão, entender essa mensagem nesta noite, você vai conseguir viver muito melhor com o seu cônjuge. Você vai conseguir viver muito melhor com aquelas situações que são amargas. Quem está falando com vocês nessa noite é um pastor que enfrenta conflitos em relação, inclusive, a alguns filhos. Eu não prego aquilo que eu não vivo. Os irmãos me conhecem. Se agimos dessa maneira, os relacionamentos ficam mais leves, suportáveis. Salmo 25:12, aqueles que temem o Senhor aprenderão com Ele o caminho que devem seguir. Colossenses 3:12, revestindo-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de coração compassivo, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Abaixe sua cabeça. Gálatas 6:7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Estudo aquilo que o homem semear, isso se fará. Está na hora de sermos influenciadores e de forma positiva, de forma a agradarmos a Deus e não a nós mesmos. Por isso o apóstolo Paulo nos ensina de forma tão clara o caminho e a escolha, chamando a responsabilidade para si. E ele mesmo diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ser de Cristo, obviamente, é o que faz a diferença. Se você não é de Cristo, eu afirmo, você não vai sentir, não vai entender e não vai colocar em prática a eficiência dessa pregação nesta noite. Misericórdia, compaixão, amor, graça, com a mesma determinação, propósito qual Jesus possuía e era visto pelas multidões. Você não pode ser mais um, você tem que fazer a diferença. Jesus nos deixou o seu maior exemplo, que seguíssemos de igual forma. Ser misericordioso, compassivo, essa geração tão perversa, continua sendo o nosso maior desafio. Nós não estamos aqui simplesmente dizendo que não temos que combater o pecado, pelo contrário, temos e devemos. Mas antes de tudo, você precisa saber que Jesus não te chamou para que você pudesse levantar uma defesa. Jesus já se fez defesa em seu lugar. Ele já morreu por você. Ele precisa de você nesta noite. É do teu coração. É da verdade. Daquilo que está acerca dos seus sentimentos. E aí, meu irmão? O que está passando nos seus pensamentos? Se Jesus nessa noite trouxesse à tona tudo, como é que você ficaria diante dele? Sabe por que eu estou trazendo essa mensagem? É porque eu quero que vocês entendam que há um céu, uma vida eterna. E eu quero encontrar com vocês. Eu quero ter a certeza, se eu morrer hoje, vocês, nós vamos estar tudo junto no céu. Eu sei que não é uma palavra cômoda, mas mesmo se você não gostou, embrulhe, leve de presente para casa, porque é isso que vai te trazer vida. Viu? Eu te amo, Jesus te ama mais ainda. Eu quero orar. Pai, nessa noite nós oramos, porque queremos uma igreja forte. Queremos uma igreja quebrantada. Não queremos apenas uma igreja de número. Não queremos apenas, ó Pai, sermos um referencial de nada. Não queremos
que as pessoas nos olhem no nosso dia a dia, o nosso cônjuge, os nossos filhos, os nossos pais, aqueles que estão próximos de nós, e digam: você não é isso. Mas nós queremos, Senhor, dizermos: sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Assim como diz aquela canção: dá-nos um coração como o teu, pronto a obedecer, pronto a amar, que possamos ser misericordiosos, mas também vigilantes contra todo pecado. Amém. Ah, Senhor, nos ensina a termos a sabedoria que vem do alto, porque se tivermos a sabedoria e o temor do Senhor, agiremos de forma certa. Senhor, não nos deixe errar como igreja, não nos deixe errar como família, não nos deixe errar como cônjuge, não nos deixe errar como pessoa, mas coloque em nós os teus caminhos, Amém, aleluia. as tuas diretrizes, e nós te agradecemos. Amém. 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 Eu queria fazer algo diferente. Fica de pé. Dê as mãos. Vamos fechar os corações. Você que me ouve nessa noite, deixe seus pedidos. Nós vamos estar orando por vocês. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Deus abençoe sua vida e a sua família.